Vamos ver aí o que está certo, o que está errado? Vamos lá? Vamos pensar juntos que a Pro acha que fica um pouco melhor, né, para a gente poder estudar. Vamos lá. Existe no continente africano uma enorme variedade de paisagens resultantes das condições naturais diferenciadas, como a umidade, a precipitação, o calor, a pressão, o vento, o relevo e o solo. É totalmente certo, tá? Totalmente certo. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte: quando nós falamos em vegetação, há uma interdependência entre a vegetação e o clima do planeta, né? Então, nós vimos lá a floresta equatorial, exuberante, maravilhosa, nós vimos o deserto do Saara e nós vimos a parte do relevo lá que fala da cadeia do Atlas. Então, claro que há essa variedade resultante dessas condições naturais em todo o continente africano. Vamos para dois. Na África subsaariana se encontra o Parque Nacional Niuegue, na República de Ruanda. Tá certo, tá lá na imagem, né? 3. Na África setentrional encontra-se o maior deserto quente do mundo, Saara. Verdade também. 4. Na porção noroeste, entre Marrocos, Argélia e Tunísia, está a cadeia do Atlas. Certíssimo! Um conjunto montanhoso que possui aproximadamente 2,5 mil quilômetros de extensão, com altitudes de mais de 4 mil metros. Sua localização está lá entre águas do Atlântico, Mediterrâneo e lá o deserto do Saara. E essa cadeia do Atlas, ela explica as condições de áreas secas do continente. Totalmente verdade. Vamos seguir. 5. O deserto do Saara ao norte ocupa uma ampla área caracterizando o clima da chamada África do Norte, enquanto o deserto do Kalahari ocupa uma área menor no extremo sul. Certinho, né? 6. A maior parte do norte da África está coberta pelas grandes extensões do Saara, a segunda maior região árida do planeta. Na formação referência ao Saara, estão incluídos desertos menores, como o deserto da Líbia, da Núbia, no leste, e do Grande Ergue Oriental, Grande Ergue Ocidental, Ergo Igidi no oeste. Em meio ao deserto aparecem dois planaltos importantes, Tibete e Hogar, na parte central do Saara. O relevo da região também é marcado por depressões, com destaque da bacia do Lago Assal, 156 metros abaixo do nível do mar. Tudo certinho. Parte de relevo, tá tudo correto. 7. Localiza-se ao norte da África a floresta tropical do Congo. Falso, né? Falso. A floresta tropical do Congo, ela não está no norte da África. Totalmente falso. Depois vocês organizem aqui a resposta correta aí, que vocês colocando verdadeiro e falso, vai dar aqui a sequência correta, ok? Bem, vamos lá, né? Número 7 agora. Observe o mapa do continente africano. É muito importante vocês fazerem essas atividades. Quem tiver um atlas, sempre com o atlas na mão, porque aí vocês vão observando o relevo, a vegetação, a hidrografia do continente aí africano, tá? Vamos para a primeira. Grandes maciços vulcânicos dominam as paisagens do continente. Falso.
falso. Acabamos de estudar que no continente nós temos planaltos, planícies, depressões. Então, não são grandes maciços que dominam a paisagem. 2. As duas cadeias montanhosas do continente africano localizam-se nas áreas centrais? Totalmente falso. Acabamos de estudar que a cadeia do Atlas fica na área norte, na região norte da África, né? 3. A maior parte do território africano é formado por planaltos muito antigos, já bastante aplainados, verdadeiros planaltos do continente africano são muito antigos e aplanados, certinho. 4. O continente tem lagos de pequenas dimensões, como Vitória, por exemplo. Gente, falso, né? Vitória é um grande lago e não pequeno. 5. A maioria dos rios nasce em áreas de planície, por isso são de fácil navegação. Verdadeiro. 6. Os rios mais importantes são Amazonas? Será que Amazonas é um rio que fica localizado na África? Falso, né? Claro que não. O rio Amazonas fica localizado no Brasil. Totalmente falso. 7. As regiões ocidental e central têm boa disponibilidade de água, enquanto a porção norte sofre com a escassez. Verdade, né? Onde está lá localizado o deserto do Saara. Perfeito. Aí depois vocês só coloquem a sequência correta aqui nessa 7. Bom, para 8. 8 também você vai ter que observar o mapa. Na parte do conteúdo, você vai ver que nós temos o mapinha africano. E aí nós vamos identificar aí as questões verdadeiras, tá? 1. O continente africano é reconhecido por sua vasta área territorial, além de uma posição geográfica que torna esse continente único a localizar-se em todos os hemisférios terrestres. Verdade. A linha do Equador, principal paralelo da Terra, passa pela África praticamente seu centro, trazendo profundas diferenciações naturais no que diz respeito ao seu clima e à sua vegetação. Totalmente verdade, né? O continente africano, ele fica localizado em 4 hemisférios da Terra. E lógico, com essa grande extensão territorial, há uma profunda diferenciação natural, clima, vegetação. 2. A diversidade climática do continente africano é muito influenciada pelas diferenças de latitude. Latitude, a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Em menor grau pela maritimidade e continentalidade. Além de alguns pontos, a altitude também determina alguns tipos climáticos, como o de frio de montanha. Totalmente verdade, né? Tudo correto aí, falando do clima da África. 3. Apesar do Saara ser o maior deserto quente do mundo e trazer uma ampla influência para a atmosfera continental, a maior parte do continente africano é ocupada pelo clima tropical, semelhante ao que ocorre no Brasil. O que é o clima tropical? Estação seca no frio, no inverno, e quente chuvoso no verão.
essa faixa climática interrompe-se em alguns trechos de clima equatorial, que são aí mais quente e úmido em função da presença da floresta do Congo na porção central da África. Tudo certinho, né? Essas três aqui estão corretas. Vamos seguir a 8. Questão número 8. Nós temos ainda a 4. O fator natural responsável pela subdivisão do continente africano é o deserto do Saara. Os países que formam a África subsaariana estão localizados ao norte desse deserto. Falso, falso. Então, por que falso? Porque os países que formam a África subsaariana estão localizados ao sul do deserto do Saara, né? Essa primeira parte aqui está certa, ó. O fator natural responsável pela subdivisão do continente africano, com certeza que é o deserto do Saara, mas os países da África subsaariana ficam localizados ao sul do deserto do Saara. Vamos seguir a provinha, hein? 9. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, o norte da África e a África subsaariana. E também podemos distribuir esses países geograficamente em África Central, Meridional, África Setentrional e África Oriental e África Ocidental. Aqui vai ser uma questão discursiva. Você vai ter que escrever um breve resuminho dessas macro-regiões, tá? E também destaque as principais características da África Islâmica e da África subsaariana. A África Islâmica, colonizada pelos árabes, e também a religião predominante, islamismo, e a África Islâmica, aqui nós podemos também destacar as condições de vida da população. E a África subsaariana, você pode falar dos conflitos e também destaque o IDH desses países, tá? Aqui, olha, a Pro já colocou como um exemplo para vocês, que já tem já um resuminho pronto. A África do Norte é a região próxima ao mar Mediterrâneo, que no passado ela foi ocupada por várias civilizações, como a romana, a árabe e a otomana. A África Central, uma região marcada pela presença da floresta equatorial e onde estão localizados importantes jazidas de diamante, cobre, estanho, assim como de petróleo. Grande parte dos africanos trazidos para o trabalho escravo no Brasil era proveniente dos países situados aí da África Central, como, por exemplo, o Congo. A África Austral foi a única região do continente africano, né, que é a África, que nós podemos aí destacar a África do Sul, Suazilândia, Angola, Zâmbia, Moçambique, Madagascar, que teve a implantação de colônias de povoamento antes do colonialismo europeu do século XIX. Atualmente, essa região, além da África do Norte, possui os melhores desempenhos econômicos do continente. Nela estão localizados importantes jazidas de cobre, carvão, ferro, urânio, diamante e petróleo. A África do Oeste, ou África Ocidental, nessa região, durante o período colonial,
foram desenvolvidas colônias de exploração voltadas predominantemente para o sistema de plantation. Além disso, foi nessa região que teve início o tráfico negreiro em direção, sobretudo, à América. Chifre da África, região localizada próximo ao Oriente Médio, que historicamente resistiu à colonização islâmica. Turminha, então aqui nós já temos um pequeno resumo e coloquei aqui, ó. África Central, Meridional, Setentrional, Ocidental, Oriental. E aí também em destaque a África Islâmica, que está aqui em rosinha. Já tem também um resuminho pronto para vocês poderem fazer a pesquisa de vocês, tá? Então, essa parte nós temos a África Islâmica, localizado na parte norte desse continente, foi colonizada entre os séculos 17 e 18 por povos árabes. Em virtude dessa colonização, a região adota atualmente, em sua maioria, a língua árabe e aproximadamente 88% de sua população pratica o islamismo. Em razão dos laços históricos comuns aos países árabes, da predominância da população branca e da forte presença islâmica na região. Muitos estudos agrupam os países da África Islâmica à região do Oriente Médio. Em amarelo aqui nós temos a África subsaariana, que compreende a porção do continente localizada ao sul do deserto do Saara, onde está a maior parte dos países africanos com população predominantemente negra. Ao contrário da África Islâmica, a África subsaariana apresenta grande heterogeneidade étnica, religiosa e linguística. Então, aí nós temos já o resumo da diferença entre a África Islâmica e a África subsaariana, né? A África, ela é formada por uma grande variedade de línguas e etnias. Calcula-se no continente existam cerca de 800 grupos étnicos, diferente de 2.000 línguas nativas, além das línguas dos colonizadores, o francês, o inglês e português. Em relação ao aspecto religioso do continente, a situação não é diferente. Há inúmeras crenças como o islamismo, o catolicismo, o hinduísmo e, sobretudo, o animismo, que é a crença religiosa cujos seguidores acreditam que todos os seres vivos e os fenômenos na natureza possuem uma alma, praticado principalmente na porção norte do continente. A população atual da África, ela é dividida de forma desigual no continente, né? Nós temos aí concentração de áreas próximas ao litoral ocidental, ao redor dos maiores centros urbanos, como Joanesburgo, da África do Sul, Khartoum, no Sudão, Cairo, no Egito. Destaca-se também a ocupação nas margens do rio Nilo. Embora sua população tenha ultrapassado 1 bilhão de pessoas, a densidade demográfica média de 42 habitantes por quilômetros quadrados. Os países mais populosos da África são Nigéria, Egito, Sudão, África do Sul e República Democrática do Congo.
Nigéria, nós temos lá 195 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Quase 196 milhões. Egito, 99.375.740. República Democrática do Congo, 84 milhões. 4.989. África do Sul, 54.398.421 pessoas. Esses dados são de 2018, tá? Sudão, nós temos 41.511.526 pessoas. É possível perceber que perto do Vale do Rio Nilo também apresenta elevada concentração populacional em decorrência das áreas de agricultura desenvolvida ao longo de seu curso. Por causa de áreas de ocupação mais difícil, como as de densas florestas e desertas, várias porções do continente apresentam baixas densidades demográficas. Em virtude de predomínio de uma economia agrária, cerca de 60% da população africana vive no campo. No entanto, em razão das difíceis condições de vida nas áreas rurais, provocada por fatores como a perda da propriedade da terra, a baixa produtividade do solo, a ausência de infraestrutura adequada, especialmente água tratada, eletricidade, meios eficientes de transporte e comunicação, muitas pessoas têm mudados para a cidade em procura de uma vida melhor, né? Aí observa-se o inchaço das áreas urbanas e aí vem agravando as más condições de saúde da população dessa área. Nas periferias das grandes cidades, o que se observa é o crescimento descontrolado de bairros com precária infraestrutura, o que contribui para a proliferação de doenças, infelizmente, né? Aí você já tem aqui a base teórica para fazer a pesquisa. Na provinha tem a parte do conteúdo e também gravou para vocês a parte também de conteúdo que a Pro também gravou para poder facilitar aí a pesquisa de vocês, tá? Aqui nós temos mais algumas características da África Central, que abrange aí os territórios dos seguintes países: República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Angola, Chad, Camarões, República do Congo. Essa região limita-se com o Oceano Atlântico a oeste e regiões montanhosas a leste. É atravessada por diversos rios, apresenta altas temperaturas, umidade do ar elevada, predominância de clima tropical e de savanas. África Meridional abrange os seguintes países: África do Sul, Botsuana, Camarões, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Eswatini, Zâmbia e Zimbabue. Essa região caracteriza pela presença de planaltos, clima tropical, desértico e mediterrâneo, a vegetação de savana, estepes e florestas. Parte delas é rica em minério ouro, cobre e crômio, e em outras partes é praticada agricultura, cana-de-açúcar, café e fumo. África Setentrional,
nós temos lá Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia, sendo a população distribui-se de forma heterogênea e concentrando-se nas porções de maior umidade, né? África setentrional há uma grande concentração também de minério voltado para o mercado de exportação. A agropecuária é pouco desenvolvido devido às suas condições naturais. A parte do Rio Nilo, a agricultura, ela é mais desenvolvida porque os solos são férteis em função da cheia dos rios. A África Ocidental, nós temos Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe e Togo. Localiza-se entre o deserto do Saara e o Golfo. Vamos seguir. A África Ocidental caracteriza-se pela predominância de clima equatorial, vegetação, savanas e floresta. A população concentra-se mais especialmente na região sul, pois no Saara as condições geográficas não são atrativos populacionais. Nessa área, a agricultura e as atividades econômicas, nós temos lá em destaque a cana-de-açúcar, cacau e banana. A África Oriental, nós temos Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Ilhas de Madagascar, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. Localiza-se entre a região da bacia hidrográfica do Congo e o Oceano Índico. A África Oriental caracteriza pela presença de formações montanhosas, vulcões e lagos. O clima predominante é o tropical, vegetação tipos equatorial, savana, estepes e temos também áreas desérticas. África Oriental, a economia baseia-se na agricultura, café, algodão, voltado ao mercado de exportação. Essa região representa baixos índices de desenvolvimento humano e diversos problemas sociais. Espero que tenham gostado do continente africano. Espero que tenha ajudado também a resolução da atividade. Grande beijo a todos. Até a próxima, tá? Até mais. Fiquem bem. Grande beijo.